Olá, caros alunos. Nós vamos falar sobre os teóricos das organizações e tudo começa com a burocracia de Max Weber e as organizações e suas disfunções. Max Weber é alemão, né? Nasceu em Erfurt. Na época do seu nascimento ainda era estado prussiano, Prússia. E morreu em Munique em 1920. É um sociólogo alemão, como disse, né? E destaca-se os seus livros A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Muito ligado à religiosidade e economia e sociedade. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo foi traduzido para o inglês em 1930. Agora, o que falava sobre organizações mesmo, que é a economia e sociedade, só foi traduzido para o inglês depois da Segunda Guerra Mundial, né? E mesmo que o livro ele foi organizado após a morte de Max Weber, né? Não foi ele que organizou o livro. Acredita-se que a esposa dele, muito atuante, ela foi até líder feminista na Alemanha. Enfim, os estudos de Max Weber só chegam aos países anglo-saxões após a Segunda Guerra Mundial e por tabela, o conhecimento dele para o Brasil, né, que nós sempre derivamos muito do conhecimento em administração que foi produzido ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra, né, enfim, em língua inglesa. E de modo que o que ele contribuiu para os estudos de administração também chegaram ao Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. Bom, os temas que hoje nós vamos falar, né, foram contribuições desses sociólogos à esquerda, na coluna Autores, né? E as principais ideias começam no tipo ideal de burocracia proposto por Max Weber, as tipologias das organizações, né? Aí entra o Amitai Etznoi e o Blau e Scott, uma dupla, né? Depois as disfunções organizacionais, são 3 autores que falam basicamente sobre isso, e finalmente os modelos mecanicistas e orgânicos de organizações. O sentido da palavra decorre de um termo francês, bureau, né, que tem o significado de escritório ou local de trabalho, ou até mesmo a mesa do escritório também é chamada de bureau. Qualquer sociedade organizada ou grupo que se baseie em leis racionais, para Max Weber, é uma burocracia. Nos grupos sociais formais, as pessoas têm relações rígidas por regulamentos explícitos, normas que criam direitos e obrigações para os seus integrantes. Todas as organizações formais são burocracias, baseia-se em regulamentos, né? O Estado é organizado, país, né? E ele baseia-se em regulamentos, leis, Constituição, depois as leis federais, estaduais, municipais, né? As organizações, de um modo geral, empresas, mas também outros tipos de organização que não visam lucros, igreja, prestações de serviço, um hospital, enfim, todas, de um modo geral, têm regras formais, baseiam-se em regulamentos e, portanto, são burocracias. Bom, nós já dissemos que a sociedade se organizou em organizações, né? E Max Weber, ao estudar as sociedades ou a evolução das sociedades, né, então ele vem e fala
dos tipos de sociedade e ele discorre sobre a tradicional. A tradicional, aquela mais antiga, né, onde ela é baseada em características patriarcal ou matriarcal, depende, né, e baseada no patrimônio, né, a reunião de uma família ou um grupo de famílias que se reúnem num clã, né, que pode ser nômade ou se estabelecer numa cidade, né? Para esse tipo de sociedade, que ele chama de tradicional, ele fala sobre algumas características. Ela não é racional. O poder herdado, né, e é baseado em um senhor, né? Ele dá até o exemplo dos senhores feudais, né? O que legitima o poder, né, ou autoridade é a tradição, hábitos e costumes, né, que vão sendo repassados de gerações a gerações. E ele fala em construção ou um tipo de sociedade já carismática, né, que é onde nós temos o domínio político ou de revolucionários. Nessa sociedade carismática, o tipo de autoridade, né, não racional, baseada pura e simplesmente no carisma do líder. Heroísmo, magia, poder mental, alguma coisa, né, que legitima esse poder. É instável e a lealdade e devoção é o líder. Não há qualidades técnicas. E aí ele vem para o tipo de sociedade que ele considera ideal. Uma sociedade que respeita leis, legal, racional e burocrática, né? Com normas impessoais, racionalidade na escolha dos meios e dos fins, né? E ele projeta para isso como sendo o ideal para grandes empresas nos estados modernos e no exército, né? A autoridade, portanto, é legal, racional e burocrática. Legal, racional, impessoal, baseado na meritocracia, né? E a justiça da lei, regulamentos, normas legais pré-definidas e de conhecimento de todos, né? Isso forma o que ele chama de sociedade ideal, né? Que é a regida por uma burocracia. E a partir de então, ele cria o termo burocracia e onde ele fala que é o tipo ideal de organização para a sociedade, né? Ação racional, aquela que há a adequação dos meios em relação aos fins que se quer atingir. Portanto, uma burocracia é um modelo ideal no campo das ideias, né, de organização voltada à máxima racionalidade. Por ser um modelo ideal, não necessariamente é real, mas é o modelo que deveria ser, no entendimento dele, onde nós vamos ter três características importantíssimas, né? A formalidade, a impessoalidade e o profissionalismo. Então, falando da primeira característica, a formalidade, as organizações são constituídas por normas e regulamentos explícitos, ou leis que estipulam direitos e deveres no Estado, num governo, num país, né? Onde todos são iguais perante a lei, né? A gente ouve isso como sendo, inclusive, um ideal, né? E é comum, né, quando alguém de poder vai ser julgado no Brasil, por exemplo, né,
fala assim, não, todos são iguais perante a lei. As pessoas desempenham papéis perante as organizações. Ou é um cidadão para o Estado, né? E nesse papel ele também, por ser cidadão, ele também é um contribuinte em impostos, né? Ele pode ser um empregador ou empregado, né? E ter aí cria-se um vínculo de empregador e empregado, um correntista em um banco, enfim, as pessoas desempenham papéis perante as organizações. O comportamento das pessoas e das organizações estão subordinados a normas racionais, né? Você tem leis que regem o mercado, inclusive, né? E as pessoas respeitam essas leis, né? De modo que quem for contra a lei ou cometer alguma infração à lei, né, ele é provavelmente punido pela sociedade. Né? As normas e leis criam figuras de autoridade com direito de emitir ordens, né? Mas ele tem, ao ter o poder da autoridade, ele também tem a responsabilidade de atingir objetivos. A outra característica importante é a impessoalidade. As relações entre pessoas em uma organização burocrática são regidas pelos cargos que ocupam, pelos direitos e deveres investidos nesse cargo. Então, ele só é autoridade porque o cargo lhe confere autoridade. A autoridade é do cargo e não da pessoa. Alguém investido de autoridade é um superior, porém subordinado a regras, normas e leis que definem os limites de seus poderes para dar ordem e ser obedecido. A obediência de seus subordinados não é devida à pessoa dele, mas sim ao cargo que ele está ocupando. Entenderam o que é impessoal? Porque se eu sair deste cargo, amanhã outro vem ocupá-lo. Então, o que dá poder é o cargo e não a pessoa. Outra questão importante é a característica, né, importante da burocracia, idealizada por Max Weber, é o profissionalismo. O cargo ocupado é um meio para viver com um salário regular em troca pelos seus trabalhos. A escolha de ocupante de cargo é em função das qualificações que podem se aprimorar por meio de treinamento especializado. Então, só vai ocupar um cargo alguém que estiver treinado, especializado ou venha se treinar e especializar para ocupar esse cargo. Então, o profissionalismo é outra característica de uma burocracia ideal. Bom, que nós sabemos, todas as organizações respeitam a questão legal, seguem normas e regulamentos, baseado em legislação própria da organização, normas estabelecidas, né, muitas por escrito, né, e legitimadas pelo poder de coação das autoridades sobre os seus subordinados. Tem a formalidade das comunicações, né, regras, decisões e ações formuladas, registradas e escritas, como as comunicações repetitivas, rotinas, né? Vocês criam formulários. A divisão do trabalho é racional, né? Senão você não vai atingir uma eficiência. Cada participante tem um cargo, função e esfera de competência, né? O que pode fazer
suas responsabilidades, né, possível autoridade sobre outros ou responde à autoridade de alguém. Nesse ideal imaginado por Max Weber, a burocracia tem uma impessoalidade nas relações. Distribuição das atividades é feita em termos de cargos e funções e não de pessoas envolvidas. Você não vai criar um cargo para uma pessoa, você tem cargos e funções que precisam ser desempenhadas, né? E aí esses cargos e funções serão distribuídos de forma impessoal, né? Baseado sempre em méritos. Hierarquia da autoridade. Cada cargo inferior deve estar sob o controle ou supervisão de um superior, né? A autoridade é do cargo e não do indivíduo que ocupa o cargo. Rotinas e procedimentos padronizados. Regras e normas regulam a conduta do ocupante de cada cargo. Atividades não executadas de acordo com a rotina e procedimentos, né? Se não forem executados de acordo, não é correto, né? E aí vem o conceito de meritocracia, né? Só podemos contratar, promover e demitir de acordo com competências técnicas e não preferências pessoais. Ninguém vai ser contratado, promovido ou demitido, contratado ou promovido por ser filho de alguém importante ou ser demitido por uma perseguição qualquer, né? Isso na burocracia ideal. Bom, os acionistas e os donos das grandes empresas não têm mais como administrar sozinhos. E para isso eles contratam administradores profissionais, né, especializados em gerir negócios. O dirigente não necessariamente é um acionista, né? Bom, essa profissionalização do participante implica em alguém especialista, vai receber um salário, vai ocupar um cargo, nomeado pelo superior imediato, quando é o diretor máximo, nomeado pelos acionistas, né? Mandato por tempo indeterminado, um contrato de relação de trabalho, geralmente é indeterminado. Ele tem a possibilidade de carreira dentro da organização, se ele tiver méritos para assim fazer, né? Geralmente, esse participante não é proprietário dos meios de produção, né? Ele será fiel ao cargo e identifica-se com os objetivos da organização. Burocracia ideal, idealizada, né, por Max Weber. Esse senhor Amitai Etzioni, de origem, nasceu na Alemanha, né, mas era judeu e foi para os Estados Unidos. É um dos autores mais importantes da abordagem das estruturas da administração. É um sociólogo e professor das universidades de Columbia, George Washington, e membro do Instituto de Guerra e Paz. Se o tipo ideal de organização propiciado por Max Weber, ele seria algo onde tudo funcionaria de modo perfeito, né? Meritocracia, ou comunicação regulamentada, as normas específicas, tudo acertado para funcionar. Tanto o Estado como as organizações empresariais, as sem fins lucrativos, o Exército, né? Só que Amitai Etzioni
Rocha, ele diz que não aplica a todas. As organizações são unidades sociais, elas têm objetivos específicos, portanto não se encaixam em um modelo universal, né? E o tipo ideal não representa e nem é o padrão de todas as organizações. As organizações são diferentes, mas podem ser agrupadas em categorias. E aí ele começa a tipificar as organizações pelo poder exercido sobre as pessoas, de onde origina, ou ele cria um tipo de obediência, né? Portanto, o tipo de poder determina o tipo de obediência que define a natureza das organizações. Bom, poder coercitivo, quando você exerce com base em punições, né? O tipo de obediência, o contrato psicológico de trabalho, né, é baseado no alienatório, obediência sem questionamento. E é uma organização com essa característica, né, é uma organização coercitiva, controla as pessoas, né, pelo comportamento. Onde você vai encontrar isso mais, né? De origem judaica, né? O primeiro exemplo que ele dava era campos de concentração, prisões, hospitais penitenciários, né? Onde a obediência sem questionamento nenhum. Mas, e aí ele vem para o poder manipulativo, baseado em recompensas, né? Há uma obediência calculada, obediência interesseira, né? É uma organização utilitária cujo objetivo é obter resultados por meio de barganhas com os funcionários, né? Negocia o salário, depois de ter estabelecido, né? Os operários vão lá e trabalham. Geralmente as empresas fabris trabalham desta maneira. E o poder normativo, baseado em crenças e símbolos, disciplina interior moral, né? O objetivo é realizar missão ou tarefas em que os participantes acreditam, né? Então, daí até o termo missionário nas organizações religiosas, né? As organizações paramilitares, nós temos a missão de matar todas as pessoas que discordam do meu líder político, né? Se eu não matar, pelo menos eu vou deixá-la inútil, né? Vamos perseguir as pessoas que não concordem com o que a gente acha que tem que ser, né? Políticas de fortes programas ideológicos, né? Claramente os regimes totalitários, né? Hospitais, organizações voluntárias também. Brown e Scott desenvolveram algo interessante, né? Eles agruparam em 4 tipos de organizações, né? Onde o beneficiário principal da organização é o que vai determinar esse grupo, né? E o primeiro exemplo são quando os beneficiários são os próprios membros da organização, uma organização criada para prestar serviços para nós, né? Então, um exemplo muito claro são as cooperativas. Nos juntamos, né, para desenvolver a agricultura na cidade que estamos, e esse desenvolvimento agrícola, né, que nós vamos fazer, né, vai ser para que nós tenhamos ganhos maiores, né, possamos
vender em mercados onde a quantidade que um individualmente produz não é suficiente para entregar num grande atacado, num mercado atacadista, né? No Ceasa, né? Então junta-se a produção de vários para poder levar e viabilizar isso, né? A compra de insumos é feita conjuntamente e isso os beneficia, né? E, de uma maneira geral, sindicatos, fundos de pensão, clubes esportivos, recreativos, né? E as associações profissionais, no caso dos profissionais liberais, né? Bom, e quando o beneficiário é o próprio dirigente, né? A minha empresa tem interesse em ter lucro, né? Então, esse tipo, né, é a organização com fins lucrativos. Ou quando a organização beneficia grupos específicos de clientes, né? O hospital está lá para a sociedade de um hospital criado, né? Está lá para atender as pessoas daquela comunidade, as escolas, as religiões, né? As agências sociais. E tem aquela que beneficia o público em geral, criadas pelo Estado para oferecer algum tipo de benefício para a sociedade, né? Eu preciso dar segurança ao nosso país, então eu crio uma força armada, né? Preciso que o nosso país negocie os interesses nossos, principalmente econômicos, né? Então eu crio a nossa diplomacia. Preciso propiciar justiça através do poder judiciário, né? E preciso de uma polícia para fiscalizar principalmente crimes. E, obviamente, eu vou organizar o fisco para recolher imposto de todo mundo para poder pagar todos esses serviços. Injustiça com Max Weber. Se ele criou um lugar ideal, onde o mérito funciona, onde tudo é regido por normas claras, específicas, com uma linha de comunicação, né, uma hierarquia estabelecida, cargos por mérito, impessoalidade, né? Esse tipo ideal não pode ser associado ao que a sociedade chama de burocracia. O tipo ideal de burocracia de Max Weber é muito mais do que só isso. A burocracia foi criada então para que tudo funcione perfeitamente e da melhor maneira que se organizaria uma sociedade e as suas organizações. Então, culpar a burocracia de ser o nosso problema é uma coisa muito injusta com Max Weber. Essa burocracia não permitiu que eu recebesse o auxílio que o governo está dando em função da pandemia, né? É muita burocracia, não é correto dizer isso, né? Porque a burocracia não é isso, não é os problemas, ela é uma coisa ideal para ter a solução, para fazer com que as organizações funcionem, né? Minha empresa não conseguiu pegar um empréstimo porque o dinheiro chegou lá no banco, o banco chegou para mim e falou assim, mas você não tem garantia nenhuma, como é que eu vou emprestar dinheiro barato, bom, para você? Eu vou emprestar para alguém que me dá garantia. Nossa, olha só a burocracia. Dinheiro do governo que era para ser impessoal, ser para quem tinha necessidade, né? Chega de um jeito que quem precisa não vai receber, né?
Aí alguém exclama assim, ah, essa burocracia. Não, a burocracia não é isso, né? Ela é impessoal, né? Então, estão usando e até uma grande, uma deslealdade muito forte com Max Weber, né? Fazer da sua criação o monstro quando ele não é o monstro, né? Ele é um tipo ideal, não é alcançável, né? Perrault começa a colocar isso. As organizações são sistemas sociais feitos de pessoas e reflete as imperfeições das pessoas, né? Particularismo, quando as pessoas levam para dentro da organização seus interesses de grupos dos quais participa fora dela. E isso todo mundo leva para as organizações. Interesses pessoais, né? O patrimonialismo, usar a organização para satisfazer fins pessoais. Nepotismo, não tem nepotismo nas organizações, mas as regras que impedem o nepotismo não conseguem nem impedir o nepotismo, né? A corrupção, fornecedores dão presentes, né? Muitas regras, com funcionários em excesso para controlar essas regras, né? E aí a regra passa a ser o não, né? Ah, não posso fazer isso se não fizer aquilo, né? Chega um cidadão querendo pagar um imposto numa prefeitura, né? Ele leva lá e fala assim, olha, eu preciso pagar esse imposto. Ah, nós não podemos receber. Por quê? Ah, está faltando um carimbo aqui, está faltando isso, o senhor tem que ir no departamento. Gente, isso é disfunção da burocracia, não burocracia. O correto era o sujeito chegar num departamento onde ele precisa pagar o imposto e é do interesse daquele organismo público receber o imposto, né? E ter regras suficientes para que isso aconteça no tempo mais rápido possível, onde ninguém perca tempo, né? Então, esse excesso de regras que muitos acabam utilizando para não fazer o que precisa ser feito é um problema, né? Hierarquia, procurar orientação, aprovação de quem está em nível superior, tornando a organização mais rígida. E é verdade. Daí surge a descentralização nos momentos atuais, né? Onde passam-se a ter mais autonomia funcionários subalternos para que resolvam mais rápido, né? Então, a negação da autonomia, da liberdade, da espontaneidade, da criatividade e da independência, né? Uma hierarquia rígida pode provocar. Então, quando falamos que uma burocracia não está funcionando, é porque ela está tendo disfunções. E essas disfunções, segundo Perrault, né, são causadas pela sociedade, porque a sociedade é formada por pessoas que são imperfeitos. Ninguém é perfeito. Então, aquilo que seria ideal, a burocracia ideal de Max Weber, ela não é alcançável, segundo Perrault, em função das pessoas que estão lá executando-a. E quanto mais crescem as organizações, segundo William Hutt, as desvantagens da burocracia aumentam, né? As disfunções aumentam. O mecanicismo, as pessoas desempenham papéis limitados, com responsabilidades limitadas e autonomia reduzida. Há um individualismo, as posições de chefia com símbolos diferenciados e vantagens materiais incentivam o conflito entre as pessoas que desejam essas posições. O subordinado está querendo passar a rasteira no chefe, né? Puxar o tapete. Interrupções do fluxo de informações.
devido ao excesso de graus hierárquicos, né? As informações não fluem como deveriam. A inovação é desestimulada. Os que ocupam cargos intermediários não têm interesse em que os seus subordinados revelem talentos para os seus superiores. Por quê? Porque esses caras podem ocupar o lugar que nós estamos, né? E aí você, esperto, né, não deixa ele crescer. Em definição de responsabilidade, prioriza a importância de um chefe pelo número de subordinados a despeito dos objetivos da organização, né? Eu tenho um monte de subordinado, eu sou bom. Lá eu mando, não sei o que, tal, eu faço o que eu quero. Mas o objetivo da organização é que tenha funcionários para funcionar e não para mostrar prestígio do chefe. Então, outro cientista social americano, né? O modelo de Weber negligenciava o peso do fator humano. Percebe que todos eles falaram o seguinte: olha, é ideal, mas tem um serzinho chamado humano que vai estar lá, que vai atrapalhar tudo, né? E segundo Merton, né, as principais disfunções são a valorização excessiva de regulamentos, né, ao invés do objetivo da organização. O regulamento foi feito para que a organização atinja seus objetivos e não para que a organização viva em função dos regulamentos. É muita formalidade, né? Uma resistência a mudanças. Não há, as relações humanas são desprezadas, né? Hierarquização do processo decisório e lá em cima que se toma decisões. Não adianta a gente ficar falando aqui, poxa, a gente tem tanta ideia e ninguém nos ouve, né? Uma exibição de sinais de autoridade, né? Uma mesa bonita, grande, né? Isso é um sinal de autoridade, né? Dificuldade para atender os clientes da organização, né, que é quem vai trazer o dinheiro para nós. Bom, Max Weber ele criou o termo burocracia e dizendo como isso sendo o ideal. E nós usamos esse termo, né, nós não, eu sou administrador, eu jamais usarei esse termo, para dizer das imperfeições de qualquer burocracia provocada por um tal de ser humano, né? As disfunções da burocracia, que são os entraves burocráticos que a gente tanto fala, né? E não a burocracia em si, né? Nós vamos, outras questões que teríamos a dizer seria sobre a perspectiva contingencial, mas isso a gente vai falar melhor lá para frente, né? Sobre as organizações mecanicistas e as organizações orgânicas. Então, quando a gente fala do disfunçor da burocracia, seria um ser humano. E o Victor Thompson, ele fala em duas doenças, a burose e a buropatologia. Os que sofrem de burose são os buróticos, são aqueles que odeiam seguir regulamentos, né? Sempre dá um jeitinho de resolver, né? E aí, se eu for seguir o regulamento, eu nunca vou conseguir nada, né? Então, isso é um sintoma de que aquela burocracia está doente, porque ela necessita de pessoas buróticas para conseguir fazer alguma coisa. E o pior deles, do meu ponto de vista, é o buropata, aquele que sofre de buropatologia. É um ser que adora os regulamentos e quer segui-los em todos os detalhes, né? Não importa o objetivo da organização, eu quero
o carimbo no lugarzinho certo. Eu quero que esse papel vá onde deve ir, né? Mesmo quando isso não serve para nada em termos de objetivo da organização. Não, gente, por favor, burocracia ideal de Max Weber é uma ideia, uma idealização e, portanto, algo que seria muito, e se possível, né, seria muito bom para a sociedade e para as organizações, porque os objetivos seriam atingidos com mais presteza. E qualquer coisa que atrapalhe uma organização de funcionar é uma disfunção burocrática e não um entrave burocrático, como as pessoas gostam de dizer. Porque a organização ela foi feita para atingir o objetivo. Quando as regras criadas para ela atingir o objetivo passam a ser o objetivo da organização, ela está doente, né? Ela está tendo uma disfunção, a disfunção da burocracia. Né? A nossa bibliografia, os fotógrafos que nos cederam as suas imagens e meus agradecimentos por termos compartilhado essa aula com vocês. Um abraço a todos e até amanhã.